Olá, eu sou o Dr. Cláudio, muito bem-vindo ao meu consultório estúdio. Por um lado, um consultório de pediatria e um estúdio de psicomotricidade. Olha, eu sou terapeuta psicomotricista e venho desenvolvendo aqui no consultório um olhar de rastreio do desenvolvimento infantil, contemplando essa perspectiva psicomotora do desenvolvimento. Nós intitulamos esse olhar como olhar sentinelo. Eu desenvolvo um programa chamado Programa Sentinelo, que é um programa de rastreio de sinais de alerta do desenvolvimento infantil. E faço aqui uma consideração importante de desenvolver esse olhar preventivo, precoce, de observação do comportamento da criança de uma forma com que a gente consiga qualificar a criança em seus estados desenvolvimentais em todas as suas áreas, seja a área motora, das praxias globais, do desenvolvimento da motricidade grossa, das praxias finas, ou seja, daquele movimento da motricidade fina, da cognição e inteligência e da linguagem, na linguagem tanto expressiva quanto da linguagem receptiva. Bom, essas são as áreas do desenvolvimento, além dos comportamentos adaptativos dessa criança no seu meio, no seu sistema, na sua família, na sua ecologia. Então a gente vê a criança dentro de um sistema. Bom, então quais são as forças? Quais são as forças dinâmicas que impulsionam o desenvolvimento e a gente precisa aprender elas para observar nas nossas crianças? Bom, então temos a primeira força, que é o poder. O poder fazer humano. O poder fazer humano é determinado por estruturas de componentes biológicos. Então ele é multicomponencial. E esses componentes que vão definir a minha capacidade de enxergar, de ouvir, de andar, se as minhas estruturas locomotoras estão bem formadas, as minhas mãos, os meus pés. Então tudo isso é definido por uma ordem muito genética, por uma programação muito herdada de algo mais metabólico, algo mais biológico, algo mais físico. E essas estruturas físicas corporais vão determinar o poder das crianças. Temos também uma área chamada área do querer fazer. O querer fazer humano é definido pela nossa experiência. Ele tem um componente multiexperiencial da vida, no sentido de que para nós, para todos nós e para cada indivíduo, existe uma percepção e uma fenomenologia muito particular de como a gente entende a nossa sensorialidade e como nós entendemos a nossa motricidade. Para muitas pessoas, um exemplo é ficar em meio de outras pessoas pode ser revigorante, energético. Uma pessoa extrovertida, que tem uma característica psíquica extrovertida, pode ter uma experiência legal no meio de outras pessoas. Para outras pessoas, ficar no meio de muitas crianças, ou uma criança com um transtorno do espectro do autismo, por exemplo, não gosta de ir em shopping por uma série de fatores muito fenomenológicos, talvez esses muito sensoriais. Então é como nós nos apreendemos dessa sensorialidade, como nós percebemos a fenomenologia sensorial e como nós adaptamos isso no nosso corpo e como nós nos movimentamos e como nós nos interessamos e como nós nos ativamos a respeito dessa sensorialidade. É como nós percebemos e como nós agimos. E esse é o querer fazer no mundo. E existe uma terceira força, a força do saber fazer. E essa é uma força temporal, porque o saber fazer as coisas é algo mais cognitivo, é algo mais aprendido. Então, uma pessoa não sabe nadar instintivamente como uma foca ou saber nadar borboleta. A gente precisa aprender o movimento. Uma criança não sabe escrever ou comer com um garfo, a não ser que nós nos ensinemos a fazer isso em utilização dos objetos. Então, saber fazer as coisas depende de treino. Então, quando a gente percebe o poder fazer
Ou seja, se ela tem estruturas para subir numa escada, por exemplo, num escorregador, se ela quer subir no escorregador, se ela tem medo, se aquela experiência é legal para ela ou não, e se ela já treinou subir e descer no escorregador sozinha. Então, são essas três forças que determinam a nossa praxia, a nossa ação mediante a exposição aos contextos do mundo, não só da nossa adaptação do corpinho com os planos, mas também com todos os objetos e também com as pessoas. Bom, então vamos lá. Como é que a gente olha esse desenvolvimento e quais aspectos práticos a gente tem que observar essa nossa criança? Bom, então a primeira coisa que nós temos que observar é o ritmo. A segunda coisa é o tônus. E a terceira coisa é a equilibração. Essas três são estruturas de base do desenvolvimento psicomotor. Bom, ritmo é aquilo determinado por esse poder fazer biológico. Ou seja, o ritmo é determinado muito por estruturas biológicas. Então, a hora de acordar, a hora de dormir, a fome, a vontade de ir ao banheiro fazer cocô, a própria velocidade da criança, de como ela se move, se ela é agitada ou ela é muito pacata. Então, essa construção rítmica é determinada por estruturas muito biológicas. Crianças que têm problemas biológicos têm alterações no ritmo, normalmente. Então, crianças que nasceram prematuras, nasceu com ritmo acelerado, ela tem um problema, uma programação biológica, ou foi algo genético, ou pode ter sido algo intraútero, um processo infeccioso, um trabalho de parto prematuro, um sangramento, que o fez nascer prematuramente. E isso vale também para aquele que nasceu depois. Então, a gente olha os ritmos, tanto de acontecimentos pré-natais, quanto o ritmo de nascimento pós-natal. E o primeiro sinal de ritmo alterado são dificuldades na amamentação. Crianças que têm ritmo regular de hora em hora, depois isso passa para 2 em 2 horas, depois para 3 em 3 horas, e tem uma mamada regular, ela naturalmente tem, aparentemente, um comportamento equilibrado rítmico. Então a gente não se preocupa com ela. Crianças que têm dificuldade para mamar, ou mamam com muita frequência, ou têm períodos muito grandes de não mamada, e crianças que têm dificuldade de regularizar a sua mamada com a soneca, têm sinais de que pode ter algum processo, um processo neurobiológico, sensorial ou psíquico que a incomode e que altere essa questão rítmica. Então a gente tem que ficar de olho. Criança que dorme bem e que mama bem está regulada no ritmo e que ganha peso ritmicamente, está dentro do gráfico de crescimento. O crescimento está com uma velocidade de ganho de peso, estatura normal, são crianças que estão com os ritmos normais. Então, crianças com dificuldades de sono, crianças com dificuldades de amamentação, crianças com dificuldades intestinais muito intensas ou que desregulam essa condição de equilíbrio, precisa ser avaliado num contexto mais biológico. Outra questão rítmica muito importante é como ela transita os seus estados emocionais. Então, o diálogo que existe entre a mãe e a mamada permite a gente levar a criança por dois polos distintos, tônicos, dois polos de expressão emocional. Uma expressão emocional é um polo de satisfação e saciedade, e sonolência, e relaxamento muscular. Aí a gente vai dizer que está no polo hipotônico. É depois que a criança mama, ela dorme, fica satisfeita. E aí tem um outro polo que é o contrário, onde ela está com a musculatura tônica, onde ela está irritada, onde ela produz barulho, irritação, desconforto, choro e fome. Então esse outro polo emocional é um polo hipertônico, supertônico. Então a criança é levada na hora que ela mama de um lado
para o outro. E é a mãe que faz esse caminho, né? De, na hora de fome, levar o bebê para um estado de calma. Esse estado de irritabilidade não é um estado ruim. Eu vejo as mães sofrendo com os filhos, chorando. Meu filho está chorando. A gente precisa se desvincular um pouco dessa emoção, que é uma emoção instintiva, e entender que o polo de satisfação é uma beleza, mas a criança não produz nada no polo de satisfação. Ela está dormindo, ela está hipotônica, ela não produz nada. Quando que a criança produz? A criança produz quando ela está ativa. Agora, realmente o polo hipertônico de choro é um polo de desconforto, mas não é um desconforto. Para a gente entender a satisfação, eu preciso viver a experiência do polo de desconforto e trazê-la para o polo de satisfação. Então, essa é a oportunidade de ensino, é resgatá-la e trazer. E não que esse estado aqui que seja um estado ruim. Sim, naturalmente é um estado de choro, de desconforto, mas ele precisa existir. O que é ruim é quando esse estado permanece por tempo muito prolongado. Quando eu tenho dificuldade de trazer um estado emocional. Então, crianças que choram persistentemente, crianças que gritam, ou crianças que transicionam de uma satisfação, tá super bem naquele momento, em vez de começar a ficar ranheta, depois vai ficar um pouquinho mais agitado, depois ele chora um pouquinho, depois ele chora mais contundentemente, até o ponto dele começar a pedir muito o mamá para a gente trazer. Se essa transição emocional sai muito do polo de satisfação e já vai para o polo de choro e fica persistente, então essa velocidade de transição, quando não é harmônica, também pode traduzir alguma alteração rítmica do desenvolvimento. Então, muito importante, é a motricidade da criança, o estado de como ela se comporta, principalmente na alimentação, no sono, na evacuação e nos estados emocionais, onde precisa haver esses dois polos e a mãe vai fazendo um diálogo tônico com o seu bebê, levando o bebê do polo de irritabilidade para o polo de satisfação em ritmos frequentes e regulares. Alterações rítmicas precisam ser avaliadas nesse contexto biológico. Bom, outra característica desenvolvimental de alerta do nosso olhar que nós estamos criando, e esse olhar eu dei o nome de olhar sentinelo, que é um olhar de sentir ele, sentir-lhe. E esse olhar sentinelo, que é um neologismo, é um olhar de procura. Então, procuramos ritmos alterados e procuramos o tônus alterado. O que é o tônus? O tônus é o estado de relaxamento muscular. Então, crianças que têm muita hipotonia, um estado de muita flacidez muscular, não conseguem produzir ações. E não conseguindo produzir ações, a mente da criança nesse primeiro momento é a mente corporal. Então, se ela produz menos ações, se ela pega menos objetos, se ela olha com menos propriedade, porque tem menos tônus cervical, a criança que tem atrasos motores no tônus, ou nesse ritmo de desenvolvimento tônico, que começa primeiro no pescoço, depois vai fortalecer o tórax e a lombar, depois ele vai conseguir sentar, depois ele vai rodar sobre o próprio eixo, depois ele vai começar a fazer explorações engatinhando, depois ele vai ficar em pé e depois ele vai andar por si só. Esse processo, esses marcos do desenvolvimento são fundamentais para a gente monitorar os estados tônicos motores, tônicos de ação. Então, tem que avaliar os estados. Não existe isso de cada criança ter o seu tempo. Cada criança tem o seu poder. Tem umas que têm muito poder e vão mais rápido, outras têm um poder que estão menos propriedade. Então, criança magrinha, naturalmente, é muito serelepe. Criança gordinha tem mais dificuldade de ficar em pé. Agora, não pode passar a faixa esperada para aquela idade. Então, os marcos do desenvolvimento precisam estar nas faixas etárias dentro
do esperado. Se estiver atrasado, nós precisamos dar oportunidade de incentivo. Então, nada melhor do que incentivar a criança a desenvolver uma qualidade corporal. Então, como é que a gente faz isso? Tummy time. Barriga para baixo. A gente dorme sempre de barriga para cima, porque é risco dormir de barriga para baixo, risco de morte súbita, mas a gente brinca com a criança de barriga para baixo, porque eu quero desenvolver sempre o tônus posterior. Então a criança tem uma tendência de ficar sempre em posição fetal e ela precisa desenvolver as costas, precisa desenvolver a lombar para ter propriedade depois para movimentar os braços, para se alimentar espontaneamente, para desenvolver o tônus da fala. Então a gente primeiro desenvolve um tônus global, uma macromotricidade, a gente desenvolve uma micromotricidade, que é das mãos, e a gente desenvolve uma oromotricidade, que é da boca e do falar. Então é importantíssimo desenvolver e estimular a criança na sua corporalidade, não apenas na corporalidade tônica da ação de fazer e ter propriedade muscular para fazer, mas também na propriedade de receber a informação. No corpinho da gente, não é só perceber e agir, essas coisas atuam ao mesmo tempo. Então, crianças que sentem, que percebem o mundo com uma supersensibilidade aumentada, talvez ela refugue de pegar inconsistências mais amolecidas, talvez ela não goste de pisar na grama ou na areia, talvez a luz atrapalhe muito a visão, ou muito barulho pode ser que ela se afaste de ambientes com muito barulho. Então a gente vê a criança nesse aspecto tônico, tanto na motricidade quanto na sensorialidade. E aí, a sua criança é super sensível na visão, no paladar, tem seletividade alimentar, seleciona por consistência, seleciona o toque por consistência, é aquela criança que não gosta de ser abraçada, ou é aquela criança que não gosta de etiqueta, ou é aquela criança que não pisa na grama ou na areia, ou que não deixa cortar as unhas de jeito nenhum, ou que não deixa molhar o rosto com água. Nada disso é psíquico apenas. Isso é psíquico, corporal, físico, fenomenológico. Então isso define a nossa personalidade sensorial, que é uma fenomenologia muito particular e vai determinar o querer fazer. Então, lembrando, o poder fazer é biológico. O querer fazer depende dessas estruturas tônicas de conseguir fazer as coisas e de perceber as coisas com facilidade. E isso vai determinar o temperamento da criança, que é uma coisa muito biológica. E o temperamento existe. Aquelas crianças de temperamento fácil, que elas vão com todo mundo, elas exploram novos ambientes, elas transicionam de um estado de irritabilidade para o de calmaria com tranquilidade. Esse é o temperamento fácil. 10% das crianças têm um temperamento difícil. E esse temperamento difícil é a criança que tem seletividade com pessoas ou ambientes, ou tem seletividade sensorial, ou tem também dificuldade em transitar do estado emocional ruim para o satisfatório, demora para, quando chora, ou não tem quem faça a criança parar de chorar, fica ininterruptamente. Então essa criança que tem problema de ritmo de transição emocional, a gente pode dizer que tem um temperamento difícil. Ela vai com menos pessoas, quando vai explorar novos ambientes, ela tem medo, ou ela tem medo social. Esse é um dos sinais de que a gente tem que ficar de olho nessa questão do temperamento, que pode influenciar nas habilidades sociais da criança. Além disso, então, do poder fazer biológico, do querer fazer sensorial e motor, a gente tem que olhar para o saber fazer. E o saber fazer depende do professor, da mãe, do pai, e não só disso, do ambiente. Nós precisamos enriquecer os nossos ambientes. A criança precisa andar no chão.
andar descalça. Vitamina S, que é a vitamina da sujeira, para entrar em contato com esses alergênios. Já tem estudos que dizem que quanto mais contato com esses alergênios, menos alergia eu vou ter, porque eu reconheço essas proteínas muito precocemente. Se eu vivo num ambiente estéril, quando eu entro em contato, eu não estou preparado a elas e meu sistema acaba produzindo muita alergia. Então tem que ficar de olho nisso, nessa questão de como eu dou a perspectiva do ambiente, como é que esse ambiente, a nossa ecologia promove o desenvolvimento. Então a gente tem que ter ambientes com pais e mães com tranquilidade, com amor, um ambiente social onde eu possa ter oportunidades com atividades motoras, com atividades sensoriais, uma dieta sensorial de experiências. Então ela precisa subir e ela precisa pular e ela precisa cair e levantar para poder sozinha se desenvolver nesse mundo. E a gente precisa ensinar atividades motoras, ensinar atividades socioemocionais e essa dieta ambiental de independência, desses deslocamentos independentes, que é o que a gente quer, que essa desvinculação afetiva a partir do deslocamento independente da criança. Então fica a dica, olhar sempre os ritmos, olhar sempre o tônus e olhar a equilibração. A equilibração é como a criança está adaptada nesse meio, não só do seu corpinho nos ambientes, mas como ela usa os objetos e como ela interage com as pessoas. Ela troca olhar, ela troca turno, ela tem imitação ao outro, ela tem comportamento altruístico, ela pega um objeto e entrega para você, ela faz pedidos, ela aponta. Todos esses sinais são sinais de interação, de equilíbrio mental, de equilíbrio emocional e de equilíbrio corporal com o outro, com a família, com a mãe, com o pai, num ambiente rico, enriquecido de amor. Eu tenho certeza que estamos no caminho certo. E essas são as dicas, então, do olhar sentinelo, um olhar psicomotor para o desenvolvimento através da observação do ritmo, através da observação do tônus e através da observação da equilibração, para dar esses comportamentos adaptativos nesse ambiente rico e enriquecido pela família e pelo amor, nesse sistema, que é um sistema biológico, que é um sistema emocional, que é um sistema mental e um sistema ecológico da família, e um sistema ecológico e um sistema da família. E esse, então, é o olhar sentinelo, um olhar de observação dos ritmos, um olhar de observação do tônus e um olhar de observação da equilibração da criança dentro de um contexto de interação dela, dentro de um ecossistema da família. Primeiro da família, depois do bairro, depois da escola e depois de toda a comunidade. E é assim que a gente observa, então, o desenvolvimento nas três forças do poder fazer, do querer fazer e do saber fazer humanos.